Gente, ontem milhares de brasileiros foram às ruas para a manifestação Reaja Brasil, ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e o pedido de impeachment para Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai te trazer aqui essa movimentação, essa manifestação que ocorreu aqui também na capital. Em Manaus, o Reaja Brasil reuniu centenas de pessoas em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Com faixas e cartazes, os manifestantes faziam um único pedido: o afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu decidi participar, da manifestação porque o Brasil precisa de liberdade, liberdade de expressão, liberdade para o seu povo. Não dá mais para aguentar o que o STF e o governo tá fazendo com o brasileiro. Eu vim porque eu estou lutando pelo meu Brasil, pela nossa liberdade, por acabar com essa corrupção do nosso país. Nós não podemos mais aceitar tanta corrupção no Brasil. Parlamentares da direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram da manifestação em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro e a anistia do ex-presidente. Esse movimento é um movimento do Brasil inteiro. Isso significa fora Lula, fora Xandão, força Brasil. Bolsonaro, tamo junto. A gente está há mais de uma semana aí nas ruas, todos os dias, fazendo buzinaços, fazendo adesivaços, para que as pessoas entendessem a importância de estarem aqui nesse domingo. Sei que domingo às vezes é um dia das pessoas ficarem mais confortáveis com seus familiares em casa, mas é sobre a nossa liberdade. E se a gente zela por ela, a gente precisa lutar por ela e o momento é agora. Bolsonaro participou do ato por meio de chamada de vídeo, em silêncio, devido às restrições impostas pelo STF, mas neste domingo recebeu total apoio do público. Essa mesma manifestação foi realizada em mais de 30 cidades brasileiras. O dia 3 de agosto de 2025 já é considerado pela direita como um dia histórico. Esse ato, ele representa para todo brasileiro aquele posicionamento de resistência. Resistência contra a ditadura que se instalou pelo Poder Judiciário, exatamente por uma única pessoa, por Alexandre de Moraes. E nós temos aqui que lutar pela nossa liberdade. É um dia histórico, mostrando que o Brasil não pode ser um país com censura, que a gente quer um país livre e que o Brasil precisa ir para as ruas, que o brasileiro precisa ir para as ruas, porque infelizmente nós temos uma Suprema Corte que não respeita o Congresso Nacional, nós temos o presidente da República que já se decidiu se aliar ao ministro Alexandre de Moraes, virar as costas para o Congresso. Nós estamos vivendo um momento onde eles estão legislando de dentro da Suprema Corte, querendo censurar as redes sociais. Para muitos, o ato representa um clamor pela mudança do país. A população em todo o Brasil está se mobilizando, está indo às ruas no Reaja Brasil, contra todos esses absurdos que acontecem. Ninguém aguenta mais tanta perseguição a quem se opõe ao atual governo federal. E essa é a resposta do povo. Ninguém aguenta mais tanta injustiça. Esse foi um movimento que diversas capitais aqui do nosso país aderiram, multidões foram às ruas e que bom que a gente ainda tem a oportunidade de manifestar, a oportunidade de fazer eventos como esse, seja você de um lado ou você do outro. O importante é ter a liberdade de expressão, a liberdade de você opinar, comentar e, acima de tudo, poder se manifestar. Esse é um direito que você tem e que você deve lutar também. Olha, nós vamos ao vivo com o Igor Damasceno, diretamente de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou em casa as manifestações realizadas neste domingo em diversas cidades pelo Brasil, como nós comentamos, em defesa a ele e a anistia dos envolvidos do 8 de janeiro e contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. O Igor está por aqui, vai falar essa repercussão também e as reações por todo o Brasil. Igor, bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Manhã no Ar.
Luiz, bom dia para você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, milhares de pessoas aproveitaram o domingo para protestar a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e aproveitar para pressionar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A gente acabou de ver a nossa colega Samara Marcial falando a respeito das manifestações em Manaus, mas também houve manifestações aqui em Brasília, em Belém do Pará, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo. Foi realmente uma multidão de pessoas que se reuniram para protestar a favor de Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, acompanhou as manifestações direto de Belém do Pará. Jair Bolsonaro teve de ficar em casa por causa das medidas cautelares que ele precisa cumprir, entre elas não sair de casa aqui em Brasília aos fins de semana. A própria ex-primeira-dama, durante o pico da manifestação em Belém do Pará, fez uma videochamada com o ex-presidente para mostrar a multidão de apoiadores que estava reunida a favor do presidente lá na capital paraense. Agora, o ponto mais polêmico dessas manifestações foi quando Jair Bolsonaro participou por uma ligação dessas manifestações. Ligaram para ele, os aliados políticos ligaram para ele, colocaram o celular no Viva Voz e aproximar o celular de um microfone. Então, Jair Bolsonaro teve a oportunidade de, dentro de casa, discursar para os seus apoiadores. Até aí, tudo bem, nada de ruim, nada que o comprometa com a justiça. O problema é que o senador, filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, publicou esse momento, esse trecho da fala do ex-presidente aos manifestantes nas redes sociais. E Bolsonaro não pode ser beneficiado direta ou indiretamente nas redes sociais. Ou seja, pode ser que o ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma do STF, entendam que Bolsonaro descumpriu as medidas restritivas. Ao publicar a fala de Bolsonaro nas redes sociais, o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, pode então ter beneficiado o ex-presidente de forma indireta e isso pode acarretar numa eventual prisão preventiva. Até o momento, a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou sobre o assunto, tampouco o Supremo Tribunal Federal, mas aconteceram situações semelhantes que quase complicaram a situação do ex-presidente. Então, depois, sabendo da repercussão polêmica, Flávio Bolsonaro apagou essa publicação das redes sociais, mas o fato é que Bolsonaro pode ter sido beneficiado, ou seja, pode ter descumprido as medidas cautelares. A gente vai precisar aguardar ao longo dessa segunda-feira para saber se o ex-presidente pode ter algum processo analisado no STF em virtude de alguma eventual prisão preventiva. Luiz. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!